Olá, eu vou começar falando sobre o texto 1, o texto de Adneia, a palavra proibida. Inicialmente, o texto começa com a professora fazendo uma breve apresentação dela e uma apresentação sobre a trajetória, tanto acadêmica como a trajetória profissional dela. Essa apresentação que a professora faz não tem nada a ver com relação a inflar o ego. Jamais. Ela só tenta mostrar o quanto a experiência é importante no quesito educação. E principalmente quando a gente se trata da questão da educação online. Ela faz uma parada em 2007, ela volta atrás, em 2007, para falar da experiência que ela teve no curso de pedagogia, o primeiro concurso que ela passou, e ela conta sobre as dificuldades encontradas lá atrás de 2007, o quanto que a palavra EAD era, digamos assim, mal vista, né? Tanto pelo governo, digamos assim, como alunos do ensino presencial mesmo. Era o mesmo curso presencial de pedagogia, né? Ela era professora da área de pedagogia e havia essa distinção entre os alunos da pedagogia presenciais e os alunos da pedagogia à distância. Então, ela fala como ela projetou o curso, né, a disciplina, para poder fazer valer. Ela fala que precisou construir um novo desenho didático, estabelecer as atividades síncronas e assíncronas. Interessante é que o texto, ele traz alguns conceitos e algumas palavras novas, pelo menos para mim, que são a atividade síncrona, assíncrona, a questão do desenho didático, hipermídia. Ela faz uma diferenciação, né, digamos assim, entre o que é uma educação online, o que é uma educação remota e o que é uma educação à distância. Aí ela faz uma nova parada em 2009, ela volta atrás em 2009 para falar de uma outra experiência que ela teve também na educação à distância. E aí ela diz que ela percebeu algumas mudanças de 2007 para 2009, mas ainda assim faltava algumas coisas, faltava a questão da mediação online. Os professores se encontravam no ambiente virtual, mas não havia essa interação entre aluno e docente. E aí ela chega no momento atual, de 2019, a questão da pandemia, né, do coronavírus, e ela vem trazer uma nova reflexão para nós com relação à educação à distância, à educação online e à educação remota. Ela quer mostrar que é possível, sim, fazer uma educação online num curso EAD. E, principalmente, ensino remoto não é EAD, e muito menos educação online. Texto 2, educação online e os desenhos didáticos com interfaces móveis, autorias em ambientes virtuais de aprendizagem web e aplicativos. Esse texto é escrito por Vivian Ednei e Érica, é um artigo que é fruto de uma pesquisa de doutorado das professoras em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse artigo está bem delineado, né, na sua estrutura. Ele tem os aspectos introdutórios, a seção 2, 3 e 4 e a conclusão. Na introdução, as professoras apresentam as opções teórico-metodológicas, o objeto e contexto da pesquisa, que são as práticas sobre a educação online e os desenhos didáticos com interfaces móveis em tempo de hipermobilidade ubíqua. Ela também apresenta o método da pesquisa, que é a pesquisa-formação, porque para a Edmeia não deve haver separação entre produção de conhecimento e
o ensino. Não deve haver uma desassociação entre a prática e a produção de conhecimento. Nesse texto 2, nos é apresentado alguns conceitos que já tinham sido trazidos com o texto 1. Entretanto, esses conceitos eles ficam bem mais claros e bem mais marcados no texto 2, que são o conceito de hipermobilidade, o conceito de ubiquidade, cibercultura e interface, certo? O conceito de hipermobilidade, ele vem do conceito de mobilidade, que é a mobilidade física acrescida de aparatos móveis que nos dão acesso ao ciberespaço. Então, a hipermobilidade, ela vem trazendo que ainda precisamos desses aparatos móveis, que no caso seria o celular, mas esse celular está conectado em rede e nós deixamos apenas de ser receptores de conhecimento e nós passamos a ser produtores de conhecimento também. No texto, ele traz um exemplo do Walkman, né, como exemplo de mobilidade, e ele vem mostrando que a hipermobilidade com o celular, a diferença. No Walkman nós apenas éramos receptores e com o celular nós acabamos produzindo conhecimento também e tendo acesso a um cyberespaço, ou uma cybercultura, já que nós produzimos conhecimento. Na seção número 3, ela vem apresentando o método da pesquisa e formação na cibercultura e vem trazendo também que é necessário algumas etapas, que não são necessariamente físicas, mas que deleneiam o caminhar do pesquisador. Na seção 4, tem a análise dos dados, feito algumas, ela aponta algumas dificuldades encontradas e algumas práticas que ela utilizou para a pesquisa dela. Na conclusão, vem trazendo a continuação dessa análise dos dados, que começou na seção 4, e algumas reflexões acerca da pesquisa. Texto 3, ambientes ubíquos formativas na educação online. O texto é de Felipe Carvalho e Edmeia Santos. Também é fruto de pesquisa com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O texto número 3, ele é apresentado em tópicos, que seriam 4 tópicos. Tópico 1, as notas introdutórias. Tópico 2, a discussão da perspectiva de pesquisar a formação da cibercultura. O tópico 3, experiência em rede. E o tópico 4, as considerações finais. Nas notas introdutórias, é falado sobre o conceito de educação online, que também estava presente no texto 1 e no texto 2. O que eu pude perceber é que texto 1, texto 2 e texto 3, eles conversam entre si e eles vão clareando conceitos que até então não eram tão acessíveis a nós. A gente, claro, já ouviu falar em educação online, já ouviu falar em cyberespaço, em interatividade, em mobilidade. Mas esses textos vêm trazendo e vêm delineando e fortalecendo esses conceitos que até então não eram tão palpáveis, digamos assim.
O conceito de educação online, ela é colocada em 3 pilares, em 3 fases, né? Que é a interatividade, a hipertextualidade e a necessidade de virtualização. O texto número 3, ele é apresentado em tópicos, que seriam 4 tópicos. Tópico 1, as notas introdutórias. Tópico 2, a discussão da perspectiva de pesquisar a formação da cibercultura. O tópico 3, experiência em rede. E o tópico 4, considerações finais. Nas notas introdutórias, é falado sobre o conceito de educação online, que também estava presente no texto 1 e no texto 2. O que eu pude perceber que texto 1, texto 2 e texto 3, eles conversam entre si e eles vão clareando conceitos que até então não eram tão acessíveis a nós. A gente, claro, já ouviu falar em educação online, já ouviu falar em cyberespaço, em interatividade, em mobilidade. Mas esses textos vêm trazendo e vêm delineando, delineando e fortalecendo esses conceitos que até então não eram tão pautáveis, digamos assim. O conceito de educação online, ela é colocada em 3 pilares, em 3 fases, né? Que é a interatividade, a hipertextualidade e a necessidade de virtualização. A educação online, ela é um fenômeno da cibercultura, mas ela não é uma extensão da educação à distância. O texto mostra para nós que é necessário que na educação à distância haja a educação online, que é essa interação entre o ambiente, os envolvidos, que haja essa interação, porque senão acaba se tornando um ensino remoto, quando não há interação. E o conteúdo está lá e você vai e só pratica o autoestudo, não é uma educação à distância, que está uma educação online, entendeu? É necessário que haja essa interação entre os agentes envolvidos. O processo formativo precisa ser construído através de diferentes mídias, diferentes interfaces, ou seja, ambiências híbridas. No texto 1, tem uma figura bem interessante de um rapazinho perguntando que tipo de aplicativo vou utilizar para poder fazer a minha aula, né? O desenho didático em ambiência híbrida, ou seja, sim, as fontes de informação, os sistemas de autoria e as redes sociais digitais. Então, a gente precisa determinar o desenho didático, porque é o desenho didático que vai, como se dizer, o desenho didático, ele vai estruturar o ensino online e fortalecer. Então, é necessário que a gente consiga desenhar, fazer esse desenho didático, estabelecer as fontes de informação, os sistemas de autoria e as redes sociais digitais. O tópico 2, ele vem trazendo que as redes sociais não é apenas entretenimento, que na cultura digital é possível ser levada para dentro do ambiente escolar. A produção e a aquisição do conhecimento não está preso ao ambiente escolar.
No tópico 3, o tópico 3 vem fazendo a análise das experiências práticas autorais e conversa tecida com os estudantes na aula escrita colaborativa. É como se recebesse o feedback. Ele até coloca no texto alguns exemplos dessa escrita colaborativa que foi uma prática adotada pelos pesquisadores durante a pesquisa e nesse tópico 3 vem trazendo esse feedback, coloca lá os exemplos mesmo dessa prática. O tópico 4, ele vem trazendo os apontamentos inconclusivos com relação à pesquisa. Tem uma fala de Santos que diz: os sujeitos não são meros informantes, são praticantes culturais que produzem cultura, saberes e conhecimentos no contexto da pesquisa. Então, nesse tópico 4, vem fazendo a conclusão da pesquisa e trazendo algumas reflexões que ocorreram durante a pesquisa. Vamos falar sobre a legislação EAD e vamos pontuar o Decreto 9057 de 2017 e a Portaria 544 de 2020. Nesse Decreto 9057, ele vem norteando como deve ser a educação à distância, vem tratando da legislação, das normas, né? A questão normativa mesmo da educação à distância, com relação ao campus, às modalidades de ensino. No curso, no ciclo 1, achei bastante interessante as situações que nos foram apresentadas para que, com base na legislação, a gente pudesse, digamos assim, resolver essas situações com base na legislação. Então, foi bastante interessante essas situações para que a gente pudesse abrir o nosso leque de informações. Porque uma coisa é você fazer a leitura da legislação e não ficar tão claro assim. Mas com as situações que nos foram apresentadas, a gente pôde, como se dizer, resolver na prática mesmo, né, utilizar na prática essa teoria. A Portaria 544, ela trata com relação ao momento pandêmico em que nós vivemos e como se norteia a educação à distância nesse momento. Certo? É meu primeiro vídeo, eu não tenho tanta experiência com a telinha assim, não, na questão de nota, né? É tudo um pouco novo. Eu sou tutora do curso de licenciatura matemática da UESP e eu achei bem interessante todos esses textos. Eles me fizeram refletir bastante com relação à minha posição como tutora no curso. É muito interessante, muito importante mesmo. Eu percebi que algumas práticas eu já tenho, né, nesse ambiente, mas assim, outras coisas vieram para fortalecer e esclarecer, nortear. Então eu encerro aqui e agradeço a oportunidade.